Está começando mais um Leiga Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 6 de João. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. Então, nos marque aí, estamos aguardando você compartilhar conosco. É isso aí, então vamos à leitura, Let's? Então a leitura de hoje é João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Muito bem, agora nós vamos para aquela contextualização, que é o momento em que a gente explica mais ou menos qual é o momento da vida de Jesus, do Evangelho, ou qualquer outra explicação que achar pertinente. E eu chamo para isso a Mari. Vamos lá então para essa missão, né? Então vou tentar colocar vocês dentro dessa passagem, né? E relembrar em qual momento em que Jesus ele está vivendo essa citação, né? Essa passagem mesmo. E essa é a primeira das 7 vezes em que Jesus se declara como eu sou. Eu sou, né? Eu sou o que sou, né? Vamos dizer assim. Eu sou Deus vivo, né? Eu sou o pão da vida. Então é a primeira das 7 vezes. Olha o 7 aí novamente, né? Relembrando o número da perfeição. E lembrando, né, que o evangelho de domingo anterior a esse, né? Aqueles nossos colegas que compartilham da mesma religião, do catolicismo, domingo passado nós vivemos a multiplicação dos pães, né? O qual Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes, ele multiplica e sacia a fome daquela multidão de mais de 5.000 homens. E após, nós estamos na passagem no qual ele multiplica os pães, após isso, à noite tem o mar da Galileia, o qual ele atravessa o mar. E aí a gente se encontra, então, o povo em busca daquele que saciou a fome física. Né? Então eles estavam à procura e Jesus está ali dizendo, né? Vocês ainda estão lentos para entender que eu sou o pão da vida e no qual eu não estou querendo que vocês me procurem somente pela fome física, mas também por aquilo que realmente é preciso na vida humana, né? A fome espiritual, a fome da alma. Então, Jesus está aí, o povo pedindo por sinais e ele mesmo já declarando que ele é o verdadeiro sinal de todo o que dá todo sentido, né? E ele está, mais uma vez, relembrando aí que o que é preciso para cada um de nós, que é crer que ele é o Deus vivo, né? Não só saciar a fome de bens materiais, o quais eles queriam, né? E trazer a cura, né? Porque esses 5.000 homens que estavam junto com eles estavam ali porque Jesus estava curando fisicamente muitos, né? Jesus estava trazendo para eles aquilo que eles buscavam. E, na verdade, Jesus está, então,
relembrando, declarando que ele é, né, o próprio Deus vivo, o próprio, aquele que propriamente já diz na palavra, né? O Deus que é enviado na terra para que realmente seja o significado de tudo, que é a salvação da humanidade. E é isso. Muito bom, agora nós vamos começar as nossas reflexões, cada uma vai contar um pouquinho do que achou da leitura, e eu começo dizendo que a minha parte, já vou dar um spoiler que eu espinho na carne, vai estar bem grande, então eu vou ser curta na reflexão. Na parte da reflexão, eu gostei muito da triangulação ali que existe a respeito do pão. Eu digo triangulação porque eu vi de 3 formas, assim, né? Que é o pão, comida, o pão de se alimentar, aquele pão que a gente põe na boca, digere, enfim, né? Que foi, como a Mari falou, foi muito retratado no evangelho da semana passada, né, com multiplicação, e nesse também é recordado em relação ao maná do deserto, que, segundo o Wikipedia, o maná era durante o deserto, né, nos 40 anos que os israelitas ficaram no deserto, durante a madrugada o orvalho ele secava e ele ficava numa forma meio como se fosse uma geada, como flocos. Eles usavam esses flocos, né, para moer, para cozer, e depois assavam e ficavam como se fosse bolinho, né? Com gosto, inclusive, que eles falam que parecia mel. Então, eles se alimentaram durante muitos anos desse chamado maná do deserto. Então, realmente, então tem esse pão que é o pão comida, de alimento, realmente, para ingestão, né? Para a gente se saciar da saúde mesmo, física, né? Aí, Jesus vem falando do pão do céu, que é ele próprio, né? Então, é uma vertente, digamos assim, um lado, uma versão metafísica ali desse pão, né? E eu acho que o que une os dois seria a Eucaristia, né? Que é esse pão que sacia também, né? Um pão que sacia a saúde física, e unindo com o pão Jesus, né? Que é o pão do céu. Então, me pareceu um triângulo interessante pensar nesses 3 pães, né? A comida, o pão do céu e a Eucaristia que unifica esses dois. E com isso eu passo a palavra para a minha colega Lex, para a sua reflexão. Sim, eu achei que você ia novamente falar que você estava com raiva dessa multidão. Vai chegar. Porque a multidão questionou bastante, né? E eu acho que esse evangelho, ele veio mais uma vez também reforçar a pergunta, né? O que te motiva a seguir Jesus? Assim como no episódio passado. Muitas vezes, nós, e nisso eu me incluo, a gente vai atrás de sinais, assim, de prosperidade, de poder, de sucesso, né? Como eles estavam indo atrás de Jesus pela cura, para se saciar. E não que isso seja errado, sabe? Eu não acredito que desejar isso seja errado. Mas quando a gente coloca isso como prioridade, a gente se esquece de viver a essência, que é a simplicidade, né? Uma vez eu li uma frase num livro, que agora eu não lembro qual é, mas ficou na minha cabeça a frase, que falava mais ou menos assim, né? Deseje o que você quiser. Trabalhe pelo que você precisa. E eu acredito que Jesus quer mostrar exatamente isso, né? Que a gente precisa trabalhar pelas coisas que são necessárias do reino de Deus, né? E mais especificamente, buscar crescimento espiritual, que é isso que vai sustentar, né? Que é isso que é o pão que vai sustentar para todas as outras coisas que vão vir. E para finalizar, eu lembro quando eu estava no discipulado, eu não lembro qual padre falou, ou se não era o padre ou outra pessoa que estava dando seu depoimento, mas falou exatamente isso, comparando o pão, alimento, e o pão espiritual. E falando assim, por exemplo, quando a gente fica sem se alimentar, como que a gente se sente, né? Eu sei como a Luciana se sente. Meu marido também, sabe? Eu, por exemplo, eu começo ficando fraca, depois eu começo a ficar irritada, depois eu perco um pouco a noção. Então, ou seja, a gente, né, é matéria e a gente precisa, né, desse pão físico, desse alimento para a gente sobreviver. Mas mais importante ainda, a gente precisa se alimentar espiritualmente, porque senão a gente também vai padecer, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar fraco. Então, é essa minha reflexão. Agora eu passo a palavra novamente para aquela que fez uma contextualização super linda, a Mari. Obrigada, meninas, pela reflexão de vocês. E eu acho que a minha reflexão vai, como o Espírito Santo é muito, ele sabe o que faz, então eu acho que vai complementar. Porque a minha reflexão qual é o motivo que você tem procurado por Jesus? O que te leva a procurar? Esse povo procurou pela
facilidade de ter o pão. Eles tiraram o pão, porque Jesus fez com que aquele milagre acontecesse e multiplicasse, né? Então, eles queriam, né? Estavam com fome, então ele deu pão, então eu quero mais pão, né? E quantas são as vezes que nós vamos à procura de Deus somente nas nossas dificuldades ou pela a nossa saciedade emocional, dependência emocional, vamos dizer assim. Eu falo nesse sentido pela falta da nossa fidelidade também de compartilhar as nossas alegrias, Deus que fica ali na nossa espera, né? Então, quero te levar a refletir mesmo nessa reflexão, né? Meio que redundante, mas a pensar, porque é isso que me levou a pensar. Será que eu estou entendendo que somente Ele é quem pode preencher e suprir todo o vazio da minha vida espiritual, do meu coração? Que Ele é o sentido, né? Porque quando a gente percebe qual é o sentido da minha vida, a gente entende que quem realmente é o sentido. Porque se a gente busca por um preencher do falta emocional, de um apego emocional, ou de algo que nos complete materialmente, a gente vai perceber que a gente pode ter tudo materialmente e ainda vai ter esse vazio. Então, entender isso na alegria é o desejo de Deus, né? Que a gente entenda não na dor, sim na alegria, né? Então, eu quero te levar mesmo a refletir e levar a todos nós a pensar qual é a minha busca por esse Deus, né? Nós estamos indo buscar somente para as nossas conquistas ou para aquilo que eu acho que é a minha necessidade, pela falta de pão, pela falta do alimento, ou eu tenho buscado Ele em todos os momentos. Eu tenho tido Ele como aquilo que Ele realmente disse para cada um de nós. Eu não tenho como servos, mas eu tenho como amigo, porque um amigo sabe o que o outro faz, né? Então, nesse momento, Deus fala assim, Jesus fala assim pra gente que Ele quer ter essa proximidade com a gente, de amigo, né? Aquele amigo que pode olhar, viu? Tô percebendo, o que tá acontecendo? Você não tá? Percebe pelo olhar, capta, vamos dizer assim, na fonoaudiologia, é a mensagem não verbal, né? É aquilo que a gente não fala com palavras, mas fala com o nosso corpo, fala com nossos gestos, nossa mímica, que fala realmente com o nosso ser. E é isso, e eu passo a palavra. Já cutucando. Já começando, né? Começando da reflexão, dando um gancho, já te colocando na vibe. E eu chamo então a minha colega Lu para o espinho na carne. Espinho no meu corpo. E é um gancho mesmo, de esquerda, de direita, de baixo, pro queixo, pro alto. Porque eu falei que o espinho na carne ia ser grande, porque tudo isso, gente, é um grande espinho na carne. Eu li essa leitura e eu só pensando, nossa, o espinho na carne tá fácil de achar hoje, tá difícil achar outra coisa que não seja espinho. Mas só pra começar, lembrando que a Alex falou da multidão, sim, ela me deixou muito irritada, porque começa ali, né? Primeiro, Jesus já tava atravessando, eles correram pra chegar na frente e ainda perguntaram, ai, Jesus, já chegou? Gente, povo chato. Aí depois nós olhamos pra gente, tá lá, então tá, né? Não, porque a comida que vocês comeram não é a mesma, né? Jesus explicando, Moisés não deu o pão do céu, vindo do céu, que foi foi Deus que providenciou. Ah, e você, eu que sou o pão do céu. Ah, e o que você fez como que é aqui? Qual a tua obra, né? O que fizestes pra provar isso? Vocês vieram correndo aqui, por quê? O que a gente tava fazendo até a noite passada? Vocês estavam comendo lá e bebendo. Gente, a memória é curta, né? Mas assim, eu fico brava com a multidão, mas eu daí já bate o espinho na sequência, porque eu penso realmente quanta coisa que eu não reconheço que Deus faz na minha vida. Porque, né, tipo, gente, não fazia, acho que não devia fazer 24 horas que eles tinham comido, né, fartado, né? E eles foram atrás de Jesus justamente porque eles estavam falando, olha, aquela pessoa dá comida pra gente, então vamos atrás. E eles ainda têm a pachorra de perguntar se ele tem sinal pra mostrar. E daí eu fico, né, pois é, pode ser que eu faça isso todos os dias também, né? Tipo, e voltando junto com o que minhas duas colegas já falaram, justamente é isso. Eu tô procurando por quê, Jesus, né? Tô procurando Deus por qual motivo? É pra quando tá tudo ok, eu esqueço que ele existe, né? Que nem a Alexia fez a analogia da comida ali. É que a gente tá com fome, né? Ou que a gente tá doente, por exemplo, a gente fica pensando, ai, Deus me ajuda, não sei o quê, né? Aí passou a doença, logo que cura, a gente fica muito agradecido. E nesse intervalo que a gente não volta a ficar doente, entre aspas, no intervalo que a gente não está com fome,
nesse momento todo Deus deu a graça pra gente. A gente não tá com fome porque a gente teve a bênção. A gente não tá doente porque a gente teve a bênção. E todo esse tempo a gente, né, esquece, passa em branco. Porque, tá tudo bem, então não tem por que eu pensar nisso, né? Mas é um motivo pra agradecer, é um motivo pelo qual eu deveria também procurar a igreja, procurar Deus, que é agradecer nesse meio tempo tudo que eu tenho, enquanto nada de ruim acontece. E quando acontece, pedir pra Deus ajudar, né? E quando tem a cura, quando tem a bênção, agradecer novamente. Então, não vamos ser que nem o Jaiminho, carteiro, né, do Chaves, né? Eu prefiro evitar a fadiga. É que quero evitar a fadiga. Não, a fadiga não é para ser evitada, no caso da igreja, de Jesus, do pão da vida. A gente não vai evitar a fadiga nesse caso. Tem que ir atrás, tem que correr, tem que lembrar de agradecer, sim. Não é assim, não é tá saciado e acabou. Pronto, posso tirar meu cochilo aqui e nada mais vai acontecer. Não, Deus fez a parte dele, você também tem que fazer a sua parte. Também que nem a Alexia falou. A Let's falou. E com isso, agora eu chamo para o momento glória, que é um momento bom, que é um momento que a gente vê, assim, aquilo que mais gostosinho teve no Evangelho. E eu chamo a Alex. A parte que me deixou assim mais feliz foi, né? Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E principalmente essa última parte, né? Que dá vida ao mundo. Isso me remeteu, né? Que nem você falou. Não, você falou da Eucaristia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é a fonte criadora de tudo, né? E de todos. E a gente tem que lembrar disso, né? Que se a gente tem comida é porque Deus deu. A natureza, tudo aí, quem criou foi Deus, entendeu? A gente pode ter descoberto as coisas, né? Mas descobriu porque elas já existiam, porque alguém criou. E parece que quando eu leio isso, né? De dar vida ao mundo, eu realmente sinto, assim, alimentada de toda essa vitalidade, sabe? De que Deus é vida. E isso, né? Esse alimento que dá essa vida. Então é isso. E agora, novamente, porque hoje sou eu que chamo ela, chamar a Mari para aquele momento cultural, de uma dica. É aquele momento que leva a você uma boa nova. E é a Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. E é isso aí. Então, assim, pensando no que fazer, o que dar essa dica, né? Que vocês sabem que a boa nova é sempre um desafio para mim. E eu gostaria, então, né? A gente tem aí quem conhece, né? O livro o livro de Um Anjo Sussurrou ao Meu Ouvido. Lá diz que a gente deve ser grato todos os dias, né? Tem um algo pra gente ser grato, né? E a gente vê as diversidades. Padre José Kentenich dizia que as dificuldades têm que ser como tarefas para nós. Não pra gente ficar ali olhando aquela dificuldade. Ai, meu Deus, mas essa dificuldade, mas isso e aquilo. Não, a gente tem que ter essa dificuldade como uma missão a ser desbravada no nosso dia ou na nossa vida. Então, eu queria que você pudesse pegar um post-it aí, né? E colocar os motivos que você tem para ser grato, para você agradecer, que eu tenho certeza absoluta, porque nós, seres humanos, nós temos a péssima mania e costume, eu digo seres humanos porque somos todos nós, né, de maximizar aquela dificuldade e esquecer do tanto de coisa que a gente tem qualidade. Então, às vezes, né, você tem várias qualidades, mas o seu defeito sempre é maior do que todas as milhões de qualidades que você tem. E a questão de ser grato, a gente murmura e reclama como esse povo muito mais do que agradece. Então eu te desafio aí, e depois aí a gente vai pensar em algo pra gente postar aí, um checklist da gratidão, sei lá, né? Não é minha boa nova, mas posso complementar? Claro. É que você falou, eu lembrei que eu tenho aqui um aplicativo, foi indicação da minha terapeuta, chama Presently. Depois a gente escreve lá certinho. Que justamente, ele te lembra todo dia de agradecer. Eu marco, no meu caso, eu marquei às 11, então toda vez às 11 da noite ele me lembra o que você tem pra agradecer hoje. Aí você escreve alguma coisinha. Aí. Então fica aí, Fala é um aplicativo, ele chama Presently, que é presente, né? PRESENTLY. Então, Presently, né? E daí, vou postar lá, é um aplicativo, aí
você pode configurar a hora do dia que você quer ser lembrado de agradecer Que alguma bacana. coisa, e daí todo dia. E fica lá um diário, né? Assim, que você fica vendo Que todos os você registros. viu que você Ele comemora quando você, tipo, 100 dias de agradecimento. daí Olha ele que faz- demais. Ele ajuda bastante. Aí, gente, então tá mais que propício. Então vamos ser gratos, que eu tenho certeza que nós somos seres humanos que somos visuais, então a gente precisa escrever, a gente precisa colocar na tela do nosso computador, precisa colocar na geladeira se for preciso, todos os motivos, o porquê a gente é grato. E eu tenho certeza que você vai chegar no resumo, vai chegar assim num resultado de que você tem muito mais motivos para ser grato do que para reclamar. Eu tenho muita certeza disso. É isso aí. Arrasou, palmas, tem que pôr palminha. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra, nós temos canais de contato, não é mesmo, Let's? Sim, nós estamos nas redes sociais, o Facebook, se você procurar Leiga Partilha, você encontra, e no Instagram também, @Leiga Partilha, tudo junto, estamos lá, e como nós acabamos de falar, não só enviar o seu comentário, a sugestão, mas também ver o que a gente está postando de dica, né? A gente sempre reforça a boa nova. É isso. E para sermos ouvidas, Mari, como que o pessoal faz para poder nos acompanhar? Com certeza você vai encontrar Leiga Partilha em todas as plataformas aí, o qual você escuta a sua melhor música, ou até mesmo nas plataformas mais conhecidas para um podcast, para encontrar um podcast, né? Então, mas as principais, YouTube, Spotify, e a grande novidade é o IGTV do Instagram. Então, fique ligado e não deixe de ouvir. Eu esqueci, não sei se é considerado uma rede social, mas enfim. Também a gente está no WhatsApp, nós temos uma lista de transmissão, né? Que a gente, a cada 15 dias, nosso episódio sai. E se você tiver interesse, você pode mandar lá pelo Facebook ou Instagram, pelo direct, o número do seu telefone, que a gente inclui você nessa lista de transmissão. Se você quiser, né? A gente não obriga ninguém a ouvir. Convite. Exatamente. Convite. Bom, agora sim, vamos nos despedindo em 3, 2, 1. Tchau!